Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje, pelo menos pra mim, é bem especial e gratificante de fazer, porque ele tá dividido aqui em duas partes, mas creio eu que nós só iremos falar de um único assunto: anistia no Brasil. Na verdade, tem umas noticinhas no início sobre o Twitter, suspensão, o Cássio, algumas notas que saíram, e assim a gente vai começar a falar basicamente de anistia, do início até o fim. Comentar um pouco do que aconteceu ontem, movimentações do governo, movimentações do Centrão, de duas alas diferentes do Centrão, movimentações da turma da direita, movimentações no judiciário, o que diz o texto do projeto que está sendo pautado, o que é que o Rodrigo Valadares colocou em seu relatório, e aí trazer alguns bastidores sobre a possível sucessão do Senado. E aí a coisa vai começar a ficar bem interessante. E creio que, sem parecer irônico, acho que vai dar para provar que eu vivo no futuro. Eu vivo no futuro. Ontem aconteceram uma série de eventos que eu acabei, inclusive, descobrindo por vocês, fazendo uma live no canal secundário, muita gente me falando, depois fui checar. E ainda bem que eu fui checar, achei coisas bem interessantes. E ainda tem umas tretas no final do vídeo de hoje, mas tretas importantes mesmo, principalmente para quem quer ver o Brasil andar, para quem quer ver as demandas em torno aí de liberdades andar. Quem tá preocupado só com gritaria, aí não. Mas quem quer ver a coisa realmente andar, vem comigo, que tem muita coisa pra gente comentar. E depois tem umas coisas ligadas a jornalismo, coisa boa até, mas não sei se vai dar pra comentar hoje. Vejam só. Começando aqui rapidinho, como eu disse, 3 coisinhas que envolvem suspensão do Twitter, questão da VPN. Primeira, no Jornal do Globo. Caso do Twitter deve ser encaminhado ao plenário virtual do Supremo a partir de novos recursos. Segundo a Mariana Muniz, se espera que o Cássio, ele deve ter decidido, né, a situação, ter a palavra final dada a... Ele deve... Desculpa, vamos lá. As próximas decisões do Cássio, tô empolgado, tô querendo chegar logo no final. As próximas decisões do Cássio, nas duas ações que questionam a determinação do ministro de suspender o Twitter no Brasil, devem ser questionadas e ter palavra final dada pelo plenário virtual da Corte. Essa é a expectativa de integrantes da Corte. O Cássio, ele deve decidir de forma individual aos pedidos feitos pelo Partido Novo e pela OAB, provavelmente pelo arquivamento das ações. Isso porque os pareceres da AGU e da PGR devem recomendar a improcedência dos recursos, que os aspectos técnicos não poderia utilizar DPF, etc., para questionar, enfim. Diante disso, com a determinação do Cássio, os autores dos pedidos devem recorrer mais uma vez, apresentando os chamados agravos. Assim, o caminho processual adequado, na avaliação de interlocutores do Supremo, seria a ida para o plenário. Neste caso, a estimativa é de que o plenário escolhido seja o virtual, uma forma de tornar eventual desfecho mais rápido. E não ter que colocar lá, cara, na discussão, ter o desgaste ou ter os louros da situação. Sobre o Twitter, impacto de suspensão da plataforma pode girar em torno de 18 bilhões em 5 anos, diz aí um economista, Paulo Rebelo de Castro, que já foi diretor, inclusive, do Banco Central. E ele disse que esse valor é conservador, pode até ser maior do que isso. Então, assim, é uma medida que vai trazer impacto econômico para o Brasil, fora todo o impacto informacional, debate público, que é uma coisa incalculável. E você ainda tem aqui, eu achei isso aqui muito interessante, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIEMG, pediu para ser coautora da ação do Partido Novo. Pedindo aí, né, entrar comigo, amigos da corte, né, amicus curiae, pedir aí, deixa a gente entrar na situação. Esse tipo de movimentação é muito importante, muito importante. O empresariado no Brasil tem uma força gigantesca, né, ainda mais quando se move via essas instituições. Se esse tipo de ação tivesse ocorrido e outros eventos no Brasil lá atrás, talvez a gente não tivesse no estado atual, mas parabéns aí, a turma de Minas tomou essa iniciativa. Vamos observar. Se eu tivesse que apostar, eu acho que a volta do Twitter, a chance é basicamente nula, mas a questão da multa por VPN, eu acho que ainda tem um espaçozinho para o pessoal reconsiderar. Mas vamos lá, vamos falar de anistia, começando pela esquerda. Não só a esquerda, como a Globo, que tá na esquerda, né? É inquestionável.
Gente, o que a Globo fez é um negócio desumano. Vocês vão ver ao longo do vídeo. E ainda vai ficar claro de diversas formas. Tanto com o que os seus jornalistas falam, com as escolhas dos seus jornalistas, e quando você compara a cobertura da Globo com a cobertura de outros veículos de comunicação. Padilha, ministro do Lula, diz que o governo vai atuar contra projeto que anistia envolvidos no 8 de janeiro. Segundo Padilha, isso aumenta a intolerância. Segundo ele, o foco do governo é na aprovação de projetos da agenda econômica. Pautas que fugirem deste tema encontrarão resistência de parlamentares governistas. Cara, mas não está atrapalhando a vida de vocês. Não está atrapalhando a agenda econômica. Por que vocês precisam atrapalhar então? Sobretudo projetos como esse, que aumentam a intolerância, levam a um clima de beligerância dentro da própria Câmara dos Deputados. Então vamos trabalhar para que ele não seja votado nem na CCJ. É o PT, né? É o PT. Aí o relator, o Rodrigo Valadares, ele trocou uma palavrinha com o André Trigueiro da Globo News e mandou muito bem, viu? Escuta só. Não correram de forma aleatória. Esses atos não correram de forma aleatória. Eles são uma peça importante de um movimento golpista. Ou seja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Agora, Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público, por favor, poderem cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro, o presidente era Lula. Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Esses atos... Tá vendo aí, né? A Globo não aceita. Tem que ser golpe a todo custo, tem que botar todo mundo na cadeia. Aí tivemos a sessão ontem. A sessão ontem se esperava, como vocês devem ter visto no vídeo ontem, quem assistiu o vídeo ontem, já era esperado o pedido de vista. Foi pedido vista? Não. Obstruíram a pauta e a comissão a sessão do plenário, da plenária mesmo da Câmara, do Lira, começou mais cedo. E quando está tendo plenária, não pode ter nenhum trabalho nas comissões. Então, não teve o pedido de vistas ontem, mas o pedido de vistas, ele é esperado, ele sempre foi esperado desde o dia 0. Os próprios opositores, né, que a direita já sabia que iam pedir vistas, mas teve obstrução. A gente vai falar um pouco dela. Mas por que o pessoal pautou? Porque até o pedido de vistas tem prazo. Então, se você já apresenta o relatório agora e você não está apresentando no pós, a manifestação do 7 de setembro, o povo vai pedir vista, a pauta pode voltar e já, quem sabe, pode ser pautada mesmo, e aí não adianta querer obstruir o pedido de vistas já no mês de outubro. Se tivesse passado ontem ou passar hoje, vai voltar para a pauta hoje, sem vistas, melhor ainda. Mas a oposição, a esquerda, né, o governo, com certeza vai pedir. Mas enfim, ontem, na sessão, a Globo publicou a nota. E aqui você já vê um pouco mais, né, do posicionamento da Globo, o alinhamento com o governo Lula. Comissão da Câmara adia a votação de projeto que anistia envolvidos no 8 de janeiro após mobilização do governo. A oposição, no caso a direita, levou para a CCJ familiares do Clezão, que veio a óbito, preso, era para estar solto. Com cartazes, parentes dele e de outros presos pediam liberdade. Em um dos momentos de bate-boca, a presidente da CCJ, a bolsonarista Caroline de Tone, afirmou que a população quer anistia. A postura gerou revolta dos governistas que contestaram a isenção de Tone para presidir a sessão. Aí quem é que a Rede Globo, esse lixo, dá espaço para questionar a isenção de Tone? Chico Alencar do PSOL. Qual a isenção que o Chico Alencar tem?
Gente, não se discute isenção na Câmara. Todos os deputados que lá estão, eles foram validados, eles foram eleitos pela população. Não existe isenção, não existe isso. Todos eles têm respaldo para estar lá, foram eleitos. Isenção não tem, se você fazer uma homenagem para o Lula e o relator e o líder e quem protocolou o projeto foi alguém do PT. Aí não dá, né? Mas enfim, é lamentável ser presidido por alguém sem um mínimo de imparcialidade. Eu lamento muito que um tema desse é tratado assim. Chico Alencar. Qual é a imparcialidade que o Chico Alencar tem? É um lunático do PSOL. E é quem a Globo escolhe para dar espaço. Essa imagem aqui não foi de ontem da CCJ. Mas o Trello até conta sobre isso na Notícias de Quinta. Vai lá todas as sextas. A gente gravou ontem e ele postou lá no Twitter. Ele encontrou essa senhorinha lá na Paulista. Então ele foi lá veio da colé. E ela foi lá com esse cartazinho, ó. Presas políticas. Essas 3 senhoras, a dona Vildete, dona Iracia, a dona Francisca, são amigas dela, né? Que ela conhece, cara, amiga mesmo, de conhecer. E estão presas. Até hoje. E a turma da esquerda tripudia dessa gente. Essas pessoas, pra vocês, parecem grandes criminosos. Absurdo, gente, o que acontece. Mas vamos lá. Ontem não pediram vistas. Obstruíram. Você pede uma coisa, pede outra, aí vai adiando, que o negócio você vai adiando. Aí a sessão acaba sem você colocar na pauta, nem colocar em votação. E aí a Folha de São Paulo resumiu um pouco o clima ontem, que de um lado tinha o PT, do outro lado tinha os bolsonaristas, e no meio de campo tinha o Centrão, dividido em 2 blocos diferentes. Anistia pelo dia 8, acirra embate de aliados de Lula e Bolsonaro por sucessão de Lira. A tentativa de votação do projeto de lei da anistia colocou em campos opostos o grupo de Elmar Nascimento e Antônio Brito de um lado, aliados ao Lula, e Diogo Mota, do Republicanos, do outro, que ficou mais próximo da turma da direita. Os primeiros tentaram inviabilizar a votação do tema na CCJ com apoio do PT de Lula. O segundo, aliado aos bolsonaristas, trabalhou para aprovar a medida. No final das contas, houve uma espécie de empate. Os bolsonaristas conseguiram reunir quórum para realizar a sessão e derrubar requerimentos protelatórios dos adversários, mas não em tempo suficiente, porque no final da tarde, o plenário principal da casa iniciou a sessão, o que derrubou a reunião da CCJ. Comissões não podem deliberar paralelamente aos trabalhos do plenário. O mandato do Lira termina em janeiro e até o momento ele não conseguiu, como prometido, ungir um candidato único à sua sucessão. Hugo Mota é o que, por hora, tem mais chance de obter o apoio do Lira. Antônio Brito e o Elmar, porém, não aceitam abrir mão de suas candidaturas e, inclusive, se encontraram com Padilha, se encontraram com o ministro do Lula e o Lula pediu uma reunião homem a homem com Elmar Nascimento. Querem capitalizar uma chapa sem um bolsonarismo. Para o PT ter o presidente da casa e ainda ter, quem sabe, a CCJ. O PT de bobo não tem nada. O empate na sessão da CCJ desta terça entre os 2 grupos mostra um ambiente acirrado nessa disputa. A comissão deve voltar a analisar o tema nesta quarta, mas deverá haver pedido de vista, o que deve adiar novamente a votação, que é o que estava esperado para ontem. Ter vista, a votação disso aqui mesmo só deve ser depois das eleições em outubro. Isso já está no pacote, não é uma surpresa. E eu fico vendo gente no Twitter lá, né? Cara, pelo amor de Deus, se informa, lê. Fica falando bobagem. O objetivo do União Brasil nesta terça era mostrar força e obrigar o PL de Bolsonaro a voltar a negociar apoio ao Elmar Nascimento. Já Diogo Mota é cumprir a promessa de também, em troca de apoio, reforçar o pelotão pró-anistia, hoje uma das principais bandeiras do bolsonarismo. Aí, para tentar trazer o apoio do bolsonarismo, o PP troca deputados de comissão para votar a anistia do 8 de janeiro em acena bolsonaristas. Tiraram o Fausto Pinato, que é o líder da Frente Parlamentar Brasil, Partido Comunista daquele país vermelho. Tiraram o Agnaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária do Lula. E tiraram mais uma pessoa. Aí colocou no lugar o Lupion, que é o cara da FPA, né, do agro, e mais 2 pessoas mais à direita. Todos os 3, né, favoráveis a avançar com a anistia. Os novos integrantes do PP são do partido do Arthur Lira, né? Eles são favoráveis ao texto. E do lado da turma do Lula,
o PSD do Antônio Brito, né? Estava trabalhando contra. E aí o Cezinha Madureira, que é do PSD e já foi líder da bancada evangélica, ele criticou o líder de seu partido, o Antônio Brito, que quer ser o candidato com apoio do Lula e do Lira, por não querer orientar sua bancada a votar a favor do projeto de lei que prevê anistia aos condenados pelos atos do dia 8. O Cezinha falou, cara, a gente comentou isso ontem, ele falou, depender de mim, vou tentar converter aí para ter 3 dos 4 votos que o PSD tem na CCJ a favor da anistia. Então veja que até mesmo o Centrão não é um bloco único. Veja a importância de ter uma bancada grande. O Centrão só não é um bloco único, unido em torno do Lula, porque eles precisam dos votos do PL. E isso só tem porque vocês elegeram a maior bancada da Câmara Federal. Vocês, no final do dia, a população, sem poder nenhum, né, reclama muito, mas na hora de fazer, a gente não pode fazer o que o povo? Nada, só reclamar. Foi por causa de vocês que tá tendo essa disputazinha. E o que é que diz esse texto novo? O Estadão a imprensa é uma miséria, mas é uma miséria menor que a Globo ainda, o Estadão. Mas coloca no título, pode beneficiar Bolsonaro, né? Que pode, o que é que diz? Que pode beneficiar Bolsonaro? Pode, não sabe. Uma quer porque quer trazer Bolsonaro pro jogo. Por quê? Porque eles sabem que se eles trouxerem Bolsonaro pro jogo, vai gerar mais resistência para aprovar o projeto. Que vai falar, vai passar isso aqui só para dar Bolsonaro. Não, o Bolsonaro mesmo já falou, cara, não me coloca aí no meio. E aí vamos ver, né? Será que esse projeto realmente vai ajudar Bolsonaro? O relator Rodrigo Valadares apresentou nessa texto um novo texto que contém brechas que podem beneficiar Bolsonaro. O relatório também prevê que as investigações deixem o gabinete do ministro. Já coloca assim, umas informações meio desconexas no primeiro parágrafo, que para aquele petista ali fica logo nervoso. Só que quando você vai lendo os detalhes, você vê que, calma petista, não distorce as coisas. Valadares propõe anistiar todos os participantes das manifestações em defesa do golpe, inclusive aqueles que as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviço e publicações em mídias sociais e plataformas, porque teve gente que sofreu por fazer publicação na rede social. Se aprovada, a lei tornará imune de punição os financiadores da invasão, os prédios 3 poderes e os agitadores que insuflaram a multidão golpista por meio das redes sociais. Aí vem o Estadão. A amplitude do texto pode beneficiar Bolsonaro. Segundo juristas, ouvido pelo Estadão, a anistia prevista pelo novo texto de Valadares é ampla demais e pode beneficiar Bolsonaro. Isso acontece porque o relator diz que serão perdoados os crimes cometidos por ações que mantenham correlação com os atos do 8 de janeiro. Fica também concedida anistia a todos que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Gente, Bolsonaro está inelegível pela questão dos embaixadores. O que é que a questão do embaixador tem a ver com 8 de janeiro? Nada. Não é possível, né? Que eles vão tentar gerar algum tipo de vínculo. Aí você vai ver onde é que o Estadão quer chegar do pode ter alguma relação. Ou seja, caso seja aprovada a anistia, será garantido o perdão para todos os condenados por investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado e Bolsonaro é investigado por seu mentor. Vocês que acompanham o caso, vocês realmente acham que existiu uma organização para colocar pessoas ali, que Bolsonaro é o mentor disso tudo, né? O Bolsonaro planejou e ele foi para os Estados Unidos e deixou para dar quando Lula já era presidente. Você acha que isso faz algum sentido? Mas segundo o Estadão, é para ajudar Bolsonaro essa projeto de anistia. Valadares negou ter intenção de beneficiar Bolsonaro. Para entrar na anistia tem que existir correlação fática. O presidente Bolsonaro, a pedido dele, pediu para que ele não fosse incluído. Bolsonaro externou isso, o Valadares externou isso, mas a imprensa insiste. Aí você vê. Fim de investigações relatadas pelo ministro, inquéritos em primeira instância. O Estadão, que tanto vem reclamando dos inquéritos sem fim, né, das fake news, das milícias digitais, se mostra aqui revoltadinho. O texto de Valadares também visa tirar o ministro da relatoria dos processos que têm alguma relação com os atos de 8 de janeiro. Segundo o texto,
O julgamento dos processos serão deslocados para a primeira instância. Ah, entendi. Não quer acabar. Não quer acabar. Só quer locar para a primeira... Meu Deus! Quer dizer, então, que ele quer que pessoas comuns, sem foro privilegiado, sejam julgadas pela primeira instância. Ah, vá. Eita, rapaz, esse Valadares é um miserável, viu? E o Estadão tá forçando a barra. No caso dos atos antidemocráticos, os inquéritos sairiam do Supremo e seriam transferidos para o TJ do Distrito Federal e territórios. Uma vez cessado o exercício da função, o julgamento de todos os processos atraídos por conexão continência será imediatamente deslocado para as instâncias adequadas, independentemente da fase processual que esteja em curso, observado os critérios e as regras de fixação de competência dos órgãos com o poder jurisdicional previsto no ordenamento jurídico. Fim dos crimes multitudinais, que é o quê? Se aprovada, a lei também acabará com o argumento dos crimes multitudinários utilizados pelo ministro para condenar os golpistas pelos mesmos crimes, que são associação criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público. Aspas para o que está no relatório do Rodrigo Valadares. A condenação pelos crimes previstos neste título não admite a incidência da figura do crime multitudinário, tampouco de qualquer teoria similar fundada na desindividualização ou na generalidade de condutas, exigindo-se como pressuposto para a condenação a individualização concreta dos atos praticados por cada coautor ou partícipe. O Valadares quer individualização de penas. Meu Deus, que projeto desgraçado é esse, né? Gente, o que está sendo pedido até aqui é um absurdo sem igual? É um absurdo sem igual que está sendo pedido até aqui? É isso daqui que vai livrar bolso? Livrar do quê, cara? Mas a Globo é pior. A Globo vai além. O crime de execução multitudinária se dá quando diferentes réus são condenados conjuntamente por o mesmo crime, né? Todo mundo fez a mesma coisa, 17 anos de cadeia pra todo mundo. Enfim. Aí tá ali o vocabulário jurídico do Supremo, o que é que significa. Anulação de multas eleitorais e proibição de inelegibilidades. Aí você fala, vai deixar Bolsonaro elegível de novo? Não vai. Além do perdão aos crimes praticados, o projeto de lei também pretende anular as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral aos beneficiados. Se entrar em vigor, a medida pode beneficiar parlamentares bolsonaristas punidos dessa forma por atos relacionados ao 8 de janeiro. Ficam anuladas as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ou comum às pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos atos descritos. Em outro trecho, o projeto propõe assegurar o direito dos políticos e ainda a extinção de todos os efeitos decorrentes das condutas assim imputadas, sejam cíveis ou penais, para as pessoas que se beneficiem da presente lei. Na leitura de especialistas consultados pelo Estadão, o trecho impede que Bolsonaro fique inelegível em outras situações, mas não altera a atual situação do ex-presidente que não pode participar de eleições até 2030. Não muda em nada. O próprio Estadão termina o texto falando: isso daqui não contempla Bolsonaro. Então, para que colocar no título o que diz a nova versão que pode beneficiar Jair Bolsonaro? Nada. Vocês colocaram Bolsonaro para vocês impedirem esse projeto de avançar. Vocês querem manter pessoas comuns na cadeia por 17 anos. É isso que está acontecendo. Mas isso daqui ainda é bom, porque o Estadão ainda está explicando. Se o cara lê, o cara ainda vê a sacanagem. E o Estadão, querendo ou não, ainda foi atrás dos especialistas. E o Estadão foi atrás de mais de um, com opiniões diversas. Nova versão do projeto pode beneficiar Bolsonaro e tirar inquérito das mãos dos ministros. Para o jurista Marlon Reis, que é o cara aí que criou a lei da ficha limpa, a redação dada por Valadares é perigosa e pavimenta o caminho para tirar do Supremo as investigações de Bolsonaro. É um projeto totalmente aberto, é uma redação extremamente perigosa. Ninguém sabe o que se pretende atingir. O projeto da anistia estabelece em contrapartida ao Supremo que, uma vez cassado o exercício da função, vai tudo, para instância devida. Primeira instância. Basicamente isso.
É evidente o benefício do ex-presidente com a mudança de um padrão que está definido de forma pacífica na jurisdição do Supremo, a partir de uma leitura constitucional do foro por prerrogativa de função. Já André Marcília, o outro especialista que o Estadão contatou, ele considera que o texto não é diretamente vinculado a Bolsonaro, mas pode beneficiá-lo. O André fala assim, ó, o texto ele não me parece ser feito para beneficiar alguém específico. É bastante abrangente e genérica a redação. Ele beneficia políticos e manifestantes que tiveram punições judiciais relacionadas aos atos do 8 de janeiro e ao uso da liberdade de expressão. Eu entendo que dentro da grande abrangência do projeto é possível interpretar que estejam contidas ao menos parte das punições eleitorais atribuídas a Bolsonaro. Parte, mas também não é assim. O Estadão trouxe um a favor e um contra, né? Teve um contraponto mínimo. Aí vem o lixo da Rede Globo. Especialistas questionam alcance de anistia pelo 8 de janeiro em debate na Câmara e vem possível benefício a Bolsonaro. O Estadão ainda fez um questionamento. Pode? Será que pode beneficiar Bolsonaro? A Globo já vê. Os especialistas garantem. Aí você vai ver quem são os especialistas. Primeiro, trouxeram um cara da FGV, o Wallace Corpo. Ele entende que a amplitude, né, poderia acabar beneficiando Bolsonaro. Pela amplitude, poderia ser usado em tese para beneficiar não só pessoas que participaram diretamente, mas indiretamente, que poderia ser o caso de Bolsonaro. Já o advogado João Fábio da Fontoura, lá de um escritório lá, aponta que a medida pode acabar virando um salvo-conduto, tirando o caráter criminal das condutas. Esse projeto vai acabar agindo como salvo-conduto, tirando o caráter criminal das condutas criminosas cometidas por essas pessoas, aquilo que foi visto 8 de janeiro deixar de ser visto como crime. Mas o melhor fica para o final. O melhor fica para o final. Trouxeram um dos maiores especialistas do país. Mas assim, de forma indiscutível, porque os maiores casos da história desse país, pelo menos da história recente, ele estava lá. Membro do VARD Advogados, que até o Silvio Almeida, o nosso grande ministro, também se tornou sócio. O Ricardo Campos, que redigiu parte do pele das fake news, e que o VARD Advogados é liderado por ninguém mais, ninguém menos que Valfrido Vardi, talvez o maior jurista do Brasil nos dias atuais nessas questões empresariais que envolvem bilhões na nossa sociedade. Pedro Serrano, membro do grupo Prerrogativas. Os juristas do PT. E lá foi a Globo. Os especialistas ponderam que a amplitude pode vir a ser questionada no Supremo. E uma vez analisada pelo Supremo, a anistia pode ser derrubada. O Legislativo legisla e a gente derruba. Pedro Serrano, sócio da VARD Advogados, avalia se tratar de um imenso e grave erro político a concessão de anistia pelo Congresso. Eu queria ver nesse momento, sabe o quê? O senador Sérgio Fofoca Moro, Sérgio Fofocas, como ex-juiz, rebateu Pedro Serrano. Eu queria ver. Eu queria ver o juiz Sérgio Fofoca Moro não só rebater o Pedro Serrano, mas dar um breve resumo da VARD Advogados. O Moro não vai fazer, porque quando o Moro saiu do governo Bolsonaro, o Moro foi trabalhar pro Valfrido Vardi. Almoçou com o Valfrido Vardi e o Valdir Simão. Sabe qual foi a última peça dessa galera que eles assinaram, que foi caso de Supremo, que o Supremo decidiu? Foi do Flávio Dino, da questão das emendas do PSOL. Grande Sérgio Moro. É o herói, né? Da luta contra a corrupção. Espero que um dia a direita acorde, sabe? Para as pessoas que estão aí. Quem são as pessoas que estão aí defendendo, né? Os antipetistas, a direita brasileira. Mas vamos lá. Sobre essa questão do Supremo poder derrubar, a Luísa Martins, que vem sendo aí uma das principais colunistas que trazem os bastidores do Supremo, o Supremo deve dar a palavra final sobre anistia. O ministro, sem cabelos, já disse isso publicamente,
Mas, com o avanço das discussões sobre o tema, sua posição ganhou eco na corte. Em junho, durante o Fórum Jurídico de Lisboa, o ministro afirmou que quem admite anistia ou não é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição é o Supremo. Ele, que é o relator dos inquéritos sobre 8 de janeiro, disse ainda que a corte vai garantir a responsabilização de todos os culpados. Outros ministros do Supremo, reservadamente, entendem que é cedo para perdoar os crimes. Magistrados ouvidos pela CNN, ou seja, pela Luísa, lembram que nem todos os denunciados pela PGR já foram julgados. Há vários processos que, inclusive, estão em suspenso, aguardando pendências em torno de um possível acordo de não persecução penal. Portanto, se a proposta chegar a ser aprovada no Congresso Nacional e for judicializada, a tendência é que o Supremo derrube a anistia. Aí diz, né, que a anistia virou moeda de troca, na disputa pelo Lira e tudo mais, e a interlocutores, no entanto, o Lira tem dado sinais de que não quer se comprometer com o tema. A Luísa voltou também para falar, né? É aquela nota que é tipo assim, tomando recado, viu? Ó vocês aí, viu? Pauta anti-Supremo põe em risco acordos futuros. Vocês lembram quando estava tendo o caso das emendas, a suspensão, e a Malu Gaspar gravou um vídeo falando, chegou aí pros parlamentares, né? Aqueles alertas como se fosse um aviso de um amigo assim, parlamentar, meus queridos, vejam só, né? Tá chegando aqui muitas denúncias, então é bom vocês resolverem essa questão das emendas, porque, vixe, vai acabar alguém preso depois. Essa matéria, acho que ela vai nesse tom, né? Olha, deputados, olha o que vocês estão planejando aí, viu? Porque pode dar muito ruim. O avanço das pautas no Congresso, que buscam restringir a atuação da Corte, podem pôr em risco futuros acordos sobre temas delicados para a relação entre poderes. Novos procedimentos de conciliação, que são expedientes que têm sido comuns na Corte, podem acabar sendo deixados de lado pelo tribunal, que pode levar os casos diretamente a julgamento e decidir do jeito que eles quiserem, e vai ser isso daí. As mesas de mediação têm sido abertas pelos ministros relatores como forma de buscar um diálogo entre as instituições, chegar a um meio termo, evitar apenas ordem judicial de cima para baixo, né? A gente quer evitar isso. Recentemente, Congresso Supremo e Governo Federal chegaram a um consenso sobre as emendas. O chamado marco temporal também está sendo conciliado. Em ambos, olha só, olha agora o recado, em ambos os casos, se o Supremo não tivesse aberto uma conciliação, o Congresso estaria em desvantagem, já que a Corte entende que as emendas PIX e o marco temporal são inconstitucionais. A gente pode não querer mais conciliar nada, viu? E normalmente, quando não concilia, fica ruim pro Congresso. Dá bom pro Lula, viu? 2 propostas estão na pauta da CCJ, né? Ontem. O freio a essas propostas não foi negociado na reunião entre os poderes sobre as emendas, mas nos bastidores do Supremo tem a expectativa que não avance. E a Luísa ainda voltou. A Luísa tá demais. A Luísa tem todos os bastidores. Impeachment do ministro. Sucessão no Senado preocupa a corte. A sucessão. Saída do Pacheco. Não é 2026 não. É a sucessão mesmo. A disputa agora. 2025. O Supremo tem confiança de que o Rodrigo Pacheco não vai dar andamento aos pedidos de impeachment. A preocupação é contra o seu sucessor. A avaliação é que Pacheco tem jogado junto com a cúpula do Poder Judiciário nos últimos anos, especialmente nos atos em defesa da democracia. O Pacheco chegou a ser homenageado no TSE. Pacheco tem dito que vai submeter o pedido à análise técnica da advocacia do Senado e depois consultar os líderes partidários. Contudo, a interlocutores não deu sinal de que possa ir além desses trâmites técnicos. Principal cotado para substituir Pacheco, o senador Davi Alcolumbre mantém boas relações com o ministro do Supremo, especialmente o decano. Contudo, a leitura interna da corte é a seguinte, é que seja Alcolumbre, seja qualquer outro senador, irmão, vai ser muito difícil alcançar o mesmo nível de segurança e confiança que se tem hoje com Pacheco. Rapaz, não sei, pode mudar, pode ter até um petista, mas igual Pacheco, eu não sei. O Pacheco é diferenciado. O Pacheco é diferenciado, viu?
Ah, Pachecão, o Pacheco é diferenciado. Para falar de sucessão e provar que eu vivo no futuro, ontem o vídeo, ele, quando dá certo, normalmente dá, ele vai ao ar às 8h15 da manhã. Antes de tudo começar, né? 8h15 da manhã. Tô vendo aqui agora que hoje minha câmera tá meio tremida. Tá com problema aqui, tô na dúvida agora. Eu só tô vendo agora, nossa, deve estar ruim no vídeo todo, mas foi mal. É o que tem pra hoje, não adianta, eu não vou ter como consertar agora. O vídeo vai ao ar, 8h15 da manhã. E aí, foi lá o vídeo, fiz. Aí ontem teve a entrevista do Flávio Bolsonaro com o Cláudio Dantas. Aí eu tô lá no meu canal secundário e você lá falou, nossa, você viu lá o que o Flávio Bolsonaro falou? Rapaz, parece até que te assistiu. Não acho que o Flávio Bolsonaro me assistiu. Porque eu comentei, gente, no vídeo de ontem, são coisas que, inclusive, saíram na imprensa 2020, 2021. Mas que grande parte da direita brasileira ignora. Ela prefere, não sei, viver na distopia do que encarar a realidade. Aí eu quero ver a fala do senador Flávio Bolsonaro. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso até dar play. Deixa eu ver se dá pra dar play. É melhor dar play pelo celular. É melhor dar play pelo celular. O vídeo não é meu, é do Dantas. Depois o Dantas quer problema. Muita ajuda quem não atrapalha, né? Se liga no que Flávio Bolsonaro disse. Eu vou dando umas pausas ao longo do caminho, porque ele falou muita coisa em pouco tempo. O vídeo aqui é 3 minutos. Você está trazendo um tema, inclusive, que é um tema também de debate sempre nosso aqui, da importância dessas eleições para o comando da Câmara e para o comando do Senado. E eu te devolvo essa questão. Lá no Senado, parece que já há um consenso pré-definido, que é Davi Alcolumbre, todo mundo já dizendo amém para o nome do Davi Alcolumbre. Mas o Davi Alcolumbre, por exemplo, até agora não se manifestou sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele está na categoria indecisos, em cima do muro. Como é que fica isso? Olha, todos acompanharam que o nosso bloco, né, de aproximadamente de 33 senadores, na eleição passada, em que competiu Rodrigo Pacheco e o nosso candidato Rogério Marinho, nós fomos derrotados. Tínhamos que ter 41 votos, tivemos 33 votos. Contra um candidato que, em tese, é menos articulado do que o próprio Davi Alcolumbre. Sim. E agora, nessa oportunidade, como o Davi Alcolumbre já colocou o seu nome na disputa e a gente entende que a gente não tem número suficiente de senadores hoje para fazer um presidente nosso, e nós passamos 2 anos, durante a presidência do Rodrigo Pacheco, sem presidências aí de comissões importantes, sem espaço na mesa diretora que pode, por exemplo, opinar na questão do impeachment. Claro. São cargos estratégicos que nós fomos alijados por termos concorrido. Então, a maioria do bloco entende que não é a oportunidade de se enfrentar o Davi Alcolumbre, até porque eu quero fazer com ressalva, com todo o custo que isso possa me causar, o Davi Alcolumbre foi um bom presidente do Senado durante... Esse aqui eu vou dar play com ele novo. Olha o que o Flávio Bolsonaro disse. Nós tivemos 33 votos. 33 votos no Rogério Marinho. Teve alguma mudança no Senado? Não. O Rodrigo Pacheco é menos articulado que o Davi Alcolumbre. E ainda assim a direita perdeu. O Alcolumbre, que é mais articulado que o Pacheco, e que tem gente desses 33, que não é do PL, que já vai votar no Alcolumbre, ele vai vencer, gente. É uma certeza. O Flávio Bolsonaro está trazendo números, sabe? Não é o discurso lacrador, da mitada. Ele está te dando a real. É impossível vencer. É impossível vencer. Você acha que esses senadores vão mudar de opinião? Aí o que é que o Flávio fala? Olha, a gente tentou com o Pacheco. E qual foi a consequência disso? A gente não teve, né, cadeiras importantes na mesa. Que pode até estar lá na mesa como vice-presidente. Já pensou pegar a primeira vice-presidência? Se bem que eu não acho que o vice-presidente pode abrir um processo de impeachment, ia ser uma maior confusão. Cara, mas você fala, né? Enquanto isso, você fala aquilo outro, você pode determinar muita coisa. A sua voz é um pouco mais forte. As comissões no Senado, por onde passam muitas coisas.
sabatinas, projetos de lei, não ficaram com nada. Por quê? Porque foi outro bloco. E o que a gente estava comentando no vídeo ontem? Como funcionam esses blocos? A regra dos 46 para a Câmara, para o Senado, eu não sei se também são 11 cadeiras, né? 4 suplentes, 4 secretários e 2 vice-presidentes. Não sei se é a mesma divisão no Senado, mas se for, aí você tem que pegar 81, dividir por 11, vai dar o quê? Mais ou menos uns 7. E aí vai dar 7 quebrados. Então a cada 7, quase 8, você tem um lugar na mesa, né? E aí vai fazendo a matemática. Enfim, a posição de destaque não pegou, o Pacheco retaliou, tirou tudo, na hora de escolher comissão. Qual foi o ganho? Nenhum, mas naquele momento achava-se que tinha condição de ganhar. Pelo menos se achava, porque o Pacheco não tinha tanta articulação. E o governo Lula teve que entrar em peso aos 48 do segundo tempo. Teve apoio da imprensa na época, mentiras que foram inventadas, começaram a colocar que o Rogério Marinho ia ter uma presidência beligerante, que ia partir pra cima disso, disse o Rogério Marinho, assim, falando, cara, vocês estão mentindo. Como é que eu lembro disso? Porque tá no Atlas de janeiro de 2023, tem um capítulo só pra relembrar disso que a imprensa fez. Inclusive um movimento que são cíclicos que se repetiram. Da mesma forma que a Vera Magalhães levou o Baleia Rossi em 2021 pra tentar criar um apoio, a Vera Magalhães levou o Pacheco. O mesmo padrão. Os mesmos eventos se repetiram 2 anos depois. E ele tá falando, cara, a gente tem que começar a usar o cérebro. Mas vamos continuar. A maioria do bloco entende que não é a oportunidade de se enfrentar o Davi Alcolumbre, até porque eu quero fazer com a ressalva, com todo o custo que isso possa me causar, o Davi Alcolumbre foi um bom presidente do Senado durante o governo Bolsonaro. Foi com o Davi Alcolumbre que nós aprovamos uma série de coisas aqui, de reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, marco do saneamento básico, uma série de coisas com a ajuda da articulação dele na presidência do Senado Federal. E, obviamente, que a gente cobra do Davi Alcolumbre agora esse tratamento de respeitar a proporcionalidade nas comissões. Ou seja, se o PL é o maior partido, tem que escolher quem vai ser o presidente da comissão mais importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muita gente está nos assistindo não entende, às vezes, como é que funciona a prática política, né? Então, eu acho que vale a pena exemplificar. Quer dizer, quando a oposição lançou um candidato próprio contra o Rodrigo Pacheco e perdeu, o que o Rodrigo Pacheco fez de vingança, de retaliação política? Não entregou cargo nenhum, não respeitou a proporcionalidade da bancada, embora o PL seja uma grande bancada, né? Não entregou comando de comissão, não abriu espaço na mesa diretora, ou seja, a oposição ficou sem nenhum tipo de cargo diretivo dentro do Senado, sem condição de pautar nada de interesse da própria oposição. Vejam o que está acontecendo com o Arthur Lira na Câmara. Nós temos hoje a Carolina de Tônio, comandando a CCJ, disso, né? que é a comissão mais importante. Está pautando a anistia hoje, inclusive. Está pautando a anistia, a CCJ. Isso só foi possível a partir de uma composição em apoio ao Arthur Lira. Justamente para quê? Para permitir que o Arthur Lira, então, abrisse, né, e respeitando a proporcionalidade das bancadas, abrisse para a oposição comandos importantes de comissões e da própria mesa diretora. Então, isso é fundamental na hora de você articular. Então, Exatamente o que ele comentou ontem, só que essa live aí aconteceu muito tempo depois, acho que foi meio-dia. Então, assim, eu vivo no futuro, né? Antes de vocês, eu já tô vindo com coisa. Você já pensou se eu tivesse feito o vídeo de ontem, hoje? Ai, você está passando pano para o Flávio Bolsonaro. Não. Eu fiz o vídeo ontem, antes dele, e utilizei materiais de 2020 e 2021 dos meus próprios vídeos. Então, assim, isso se chama coerência. E eu trouxe essa discussão por quê para a mesa ontem? Exatamente pela questão da anistia, exatamente por alguns comportamentos que eu inclusive reclamei. Eu falei, cara, imagine se os nossos deputados estivessem preocupados, nossos políticos, em trazer esclarecimentos para a população sobre como funciona o processo político. Foi o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer. E no vídeo ontem eu dava play
no vídeo do Ricardo Salles. Que vem aquele papinho, pra mim é idiota. Ai, é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Vai ficar 2 anos. Aí, não, comissão, que tiver que perder, a gente perde. Que tiver que fazer isso. Cara, é um pensamento tão bobo, gente. Sabe? É a antipolítica. Isso é coisa de revolucionáriozinho. Se você é político, você tem que fazer política. É assim que funciona. É trazer melhoria pro povo. É fazer projetos de lei avançarem. É assim que funciona. Se você não quer fazer política, você quer fazer birrazinha. Então, cara, tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Aí, eu podia falar, olha o que eu disse no vídeo ontem. Eu vou mostrar o que eu disse no vídeo ontem, mas pra provar realmente, né? 10h45 da noite de ontem. 10h45 da noite de ontem. Eu tô no futuro. Vê o Marcel Van Hatten. Chega de negociata. A oposição deve ter o seu próprio candidato à presidência da Câmara. Você acha que se você abrir o perfil do Marcel e ler o que o pessoal tá falando, você acha que a maioria dos comentários faz alguma ideia de como funciona o processo da eleição para a presidência da Câmara? As pessoas fazem alguma ideia do que faz o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro, segundo, terceiro, quarto secretário, suplentes, como funciona a regra dos 46, como funciona a divisão das comissões, quem escolhe primeiro, qual bloco escolhe primeiro. Será que as pessoas vão saber explicar isso? Eu te garanto que eu tô lá, isso aí, Marçal, com centrão nesse negócio, um banho de bocó. O Marçal não tem nenhuma preocupação. O Carlos Teixeira diz, ó, hoje o Kim fez uma bela explicação sobre isso. Parece que ele estava adivinhando, né? Agora me intriga o Partido Novo ficar forçando essa narrativa. Não, porque assim, ó, diferente do que o Flávio Bolsonaro disse, o PL é a maior bancada. Por ser a maior bancada, e a gente viu aqui ao longo do vídeo, e a gente começou a falar de anistia exatamente por isso, você vê a disputa tanto do Hugo Mota quanto do Elmar Nascimento e do Brito em busca do apoio do PL, porque é crucial para a eleição da presidência da Câmara. E diante do tamanho do PL, ele vai ter nada, umas 4 comissões, podendo pegar mais uma vez a CCJ. Podendo pegar mais uma vez a CCJ, que além da anistia, está colocando em pauta os projetos que o judiciário não quer. Mas com o Novo isso não funciona, porque o Novo é um partido nanico. Agora eu acho que tem 3 deputados, porque agora o Salles entrou. O Novo não tem direito. O Novo vai negociar para quê? Ele não tem nada para oferecer. Que negociação é essa que tu não tem nada para oferecer? Não vamos negociar, cara. Tu não tem o que oferecer, Marcel. Se você fosse... A gente vai falando de dinheiro, tu tá com a dívida no cheque especial, cara. Teu cheque é borrachudo. Baixa a bolinha. É o que eu falei no vídeo ontem. É só pra manter a coerência. Esse aqui eu posso dar play que sou eu mesmo. Olha lá. Quem lançava a candidatura avulsa? Marcel Van Hatten. Por quê? Porque o Novo não tem expressividade. Com o tamanho que o Novo tinha, com a bancada, na época tinha acho que 8 deputados, o Novo não tinha nada, mal contava. Agora tem 3. O Novo jamais teria uma cadeira na mesa diretora. O Novo dificilmente pegaria uma comissão importante, que é um dos menores partidos da casa. Então assim, o que é que o Novo ganhava em compor? Nada. Então para o Novo era muito melhor pagar de brabo, eu não me dobro para ninguém, que é realmente um discurso. Agora, a partir do momento que você é governo, você tem uma bancada, você tem o que negociar. O Novo tem o que para negociar? Atualmente, 2 votos? 3 votos? Igual tem o Salles lá. Aí, realmente, é melhor perder de pé. Pelo menos você tá ganhando no discurso. Pois é, né? Agrada a militância. Agrada a militância. Começa até a questionar de onde que vem essa ideia do Salles nessa frase. Tá realmente, assim, 100% alinhado ao Partido Novo, Salles. Tô de olho, viu? Ai. Aí, antes da gente criar mais confusão, que agora eu vou ficar revoltado. Porque, vocês sabem, né? Injustiça com Bolsonaro me tira do sério. É um assunto assim que você tá pisando no meu calo. Mas antes de falar de justiça com Bolsonaro, veja essa matéria. Bolsonaro entra em campo para aprovar na CCJ anistia de envolvidos no 8 de janeiro. O Cláudio Dantas revelou, né, que ele chamou o Bolsonaro para entrevista. Bolsonaro está com a agenda cheia
basicamente pelos próximos 2 meses. O Bolsonaro tem lista de distribuição, né? Transmissão no WhatsApp, manda pro jornalismo e coisa. Eu vi a agenda. Gente, quando o Bolsonaro foi ao Rio Grande do Norte, teve um dia, ao lado do Rogério Marinho, que ele passou por 11 cidades. Óbvio que algumas delas só passou assim, abriu a porta do carro, deu um tchau. Você consegue entender isso? Você já tentou se colocar no lugar de todos os dias, sem parar, você tá de cidade em cidade. Entre carro, sai de carro. Entre carro, sai de carro, o povo te abraça e tu toma sol. Tu acha que é bacana tomar sol todo santo dia? Não tem protetor solar que aguente. Bolsonaro não usa boné, não usa óculos escuro. E tomar sol demais também não faz muito bem, né? Você acha que isso não cansa um pouco? Você acha que ficar em pé todo santo dia, às vezes em cima de um carro, abraçando gente, você acha que isso não traz um cansaço físico? Para a idade que Bolsonaro tem, você olha para ele, olha, eu gosto de julgar as pessoas pelas suas ações e algumas coisas, né? Essas coisas. É difícil acreditar que Bolsonaro seja um safado. É muito difícil acreditar que Bolsonaro seja um cara safado. E você vê que além dessa rotina de eleição, Bolsonaro pegou o telefone, ó, a saber da possibilidade do União Brasil orientar os deputados a não comparecer, que foi o que fizeram. Bolsonaro ligou para integrante da cúpula e cobrou apoio, né, ao avanço da anistia na CCJ. E questionou se a União Brasil estava com ele. E tá aí. Tá trabalhando firme e forte. Com base nisso, com base aí que sabemos que Bolsonaro... Eu acredito, mas eu tenho certeza que o homem tá sempre trabalhando em prol de um Brasil melhor. Vamos ouvir a grande jornalista Carla Ceccato, aquela que participou da campanha de Bolsonaro em 2022. Vamos ouvir a Carlinha. Eu vou até deixar a tela assim por hora, porque eu quero só ajustar um negocinho aqui, enquanto ela vai falando. E vocês vão ouvindo. Escuta isso aqui. Para embarcar agora, estou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, lutando pela política nacional, pela liberdade. E acabei de ver uma notícia que me deixou assim, extremamente decepcionada e preocupada. O ex-presidente Bolsonaro disse na rádio Auriverde que os manifestantes, amanhã, 7 de setembro, estarei lá, se Deus quiser, não devem levar cartazes contra Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse que manifestantes não devem levar cartazes contra Alexandre de Moraes. Segundo ele, nas palavras dele, no tocante ao impeachment, não falará sobre isso. Que impeachment não resolve nada e que quem pede impeachment tem outros interesses. Vamos lá. Quando eu aceitei fazer a campanha do Bolsonaro no segundo turno das eleições, obviamente contra Lula. Eu sou uma apresentadora nacional, o Brasil inteiro me conhecia e a gente corria o risco de no segundo turno perder para o Lula e eu encabecei a campanha, fui em frente para lutar pela liberdade. Já tá se descolando de Bolsonaro, né? Eu sou uma grande apresentadora quando eu aceitei, né? Aceitei por uma causa maior. Não é que eu gosto dele, não. É para evitar o mal maior chamado Lula. Mas vamos continuar. No Brasil, pela prosperidade e para essa política parar, a política de querer todo mundo pobre, né? Depois, quando acabou a campanha, o Bolsonaro perdeu, eu já me decepcionei bastante, tá? Com algumas figuras ali ao entorno. Nunca falei sobre isso, porque eu sou uma pessoa, enfim, sou muito discreta, né? Em relação a essas questões de bastidores. Mas já vinha há algum tempo sentindo que o ex-presidente precisava ser mais firme em diversas coisas. É um safado, né? Fala, Carlinha. Chama ele de vagabundo, vá. Chama ele de vagabundo. Fala que Bolsonaro é um vagabundo. Fale. Quando ele diz que o impeachment não resolve nada, que quem pede impeachment tem outros interesses, quais interesses, Bolsonaro? Interesse de libertar o Brasil das mãos de uma pessoa que tem cometido ilegalidades em nome da defesa da democracia, acabado com redes sociais, prendido pessoas inocentes. Isso tem outro interesse? Então eu tenho mesmo outro interesse. Eu tenho interesse do Brasil ser livre, eu tenho interesse de não ter medo de fazer um vídeo desse, de postar nas redes sociais, eu tenho esse interesse. Para vocês terem uma ideia, na outra passeata, não me deixaram entrar no caminhão. Eu falei assim, gente, é sério? Eu botei minha cara a tapa. Eu servi a nação. Eu botei minha família em risco. Eu fiquei com o Instagram 4 meses fora do ar. Eu praticamente tive que
para poder deixarem subir o caminhão. Amanhã é a mesma coisa. Eu não vou, de novo, me colocar numa posição de humilhada, assim, pelo amor de Deus, deixa eu subir no caminhão. Não. Agora eu vou usar uma palavra que ele usava. Meu partido é o Brasil, Bolsonaro. E porque meu partido é o Brasil, eu vou sim defender o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu não vou. Nem estou acreditando que você disse isso. Que não vai falar sobre o impeachment, que amanhã não é para ninguém levar cartaz contra Alexandre de Moraes e que o impeachment não resolve nada. É sério isso? É sério isso? Bom, enquanto a gente fica aqui apanhando, eu não tenho advogado caríssimo, eu não tenho Valdemar da Costa Neto para me ajudar, eu não tenho, eu sou sozinha, eu e Deus. Eu vou continuar lutando pelo meu país, enquanto eu puder, sem segurança, eu não tenho segurança não. E eu vou para Paulista amanhã de verde e amarelo sim, pedindo o impeachment sim, porque ainda vivemos uma liberdade cerceada. Espero que vocês consigam me ouvir. Então amanhã, se Deus permitir, estarei na Paulista em outro caminhão. E eu espero que vocês entendam. Preciso embarcar. E teve o dia 7, né? E Bolsonaro pediu impeachment. E a turma apoiou e levou cartazes. E você vê que tudo que ela acusa a Bolsonaro são só acusações. Você vê ali, olha o relato ali do Antia do Zap. Dona Maria. Que mentirosa. É só assistir a entrevista completa que entenderá. Bolsonaro disse que o impeachment não é bom e que seria humilhante para o judiciário. Esses analfabetos funcionais entenderam que Bolsonaro disse ser contra o impeachment do ministro. Isso não é só analfabetismo funcional, é desonestidade intelectual. Como a jornalista que trabalhou em rede nacional não entendeu isso? Pura desonestidade. O outro chega no final do evento sem definir suas pautas para fazer comício. É oportunismo demais. A Yatsuki responde assim, ó. Ao fim das eleições de 2022, ela sumiu. Ela voltou se filiando ao Novo, graças ao Deltan Dallagnol, que é seu amigo. A primeira função dela foi fazer uma frente para atrair mulheres para o Novo, que colidiu com a frente que Michele fazia no mesmo movimento. As pessoas não acompanham as movimentações e acham que tudo caminha sem método, até serem surpreendidas com atitudes como essa. Lá atrás, eu alertei, mas o ministro, ele está conseguindo cegar as pessoas e fazer das suas péssimas atitudes o único foco a ser temido. Como se só isso importasse, que a direita precisa se unir porque isso é a causa maior e principal. Você vê que ela fala, eu estou indo para lá sem nenhum tipo de segurança. Será que a Carlinha já tomou uma facada, como foi no caso do Adélio? Será que querem fazer... Será que quem corre mais risco, né? Ela ou o Bolsonaro? Nossa, questionar o fato que Bolsonaro tem segurança? Carla, não se perde. Olha a tua insignificância. Não, porque eu coloquei a minha cara, eu participei da eleição. Foi de graça, Carla? Não trabalhou de graça? Eu acho que não, né? Mas, só para pegar o gancho do amigo dela, ó. Segundo a apuração do Cláudio Dantas, estaria em curso um movimento para trocar o impeachment do ministro pela anistia a Bolsonaro e aos presos. Será que vem um novo grande acordão com o Supremo? É a tese do Deltan Dallagnol, tese do acordão. Quando Bolsonaro questiona os interesses da turma do impeachment, é o mesmo caso, gente, da presidência do Senado. Eu tenho a mesma opinião desde sempre. Não vai ter. Não vai ter. Quem tá te falando da pressão popular tá te enganando. Tá te enganando porque dá views, porque aquece o coração. Não tem números no Senado. Não tem. Vamos encarar a vida com realidade. Então por isso que Bolsonaro fala às vezes de segundas intenções. Porque a galera sabe que não vai avançar. Olha, mas deixa aí a questão do Deltan. Sobre a senhora Carla Ceccato, mas que descaradinha, viu, Carla? Ela coloca as coisas como se ela não tivesse nenhum tipo de ganho. Esse site aqui se chama Social Blade. Lá você consegue acompanhar os números das pessoas e seus perfis nas redes sociais. Como vocês podem observar, de janeiro de 2020 até as eleições, o perfil da senhora Carla Ceccato não cresceu. Tá no zero.
Tá no zero. Não subiu assim, é um total zero. Senhora Carla Ceccato ganhou 950 mil seguidores só no mês de outubro. Só no mês de outubro. Atualmente tem 2,2 milhões. Vai ter muito, viu? Eu não tenho nem metade disso. Usa o Bolsonaro, usa o bolsonarismo e depois se descola do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Aí eu coloquei aquele coisa que eu adoro fazer, né? Adoro fazer isso daqui. A listinha. Vamos falar de fatos concretos. Primeiro, Bolsonaro não proibiu cartazes. Ele deixou apenas uma sugestão. Isso já é analfabetismo. E a Carla não é burra. Ela é letrada. Então é desonestidade. Foi desonesta. Segundo, Bolsonaro defendeu o impeachment, Carla. Pra que gravar esse vídeo, hein? Terceiro, cara, não tem acordão sobre inquérito. Porque pra ter acordão, tem que ter o que negociar. Se não tem o que negociar, como é que vai ter acordão? Como é que vai ter acordão se não tem o que negociar? Se não tem votos para colocar o impeachment, se a direita tivesse 50 votos, se o impeachment fosse uma certeza, aí você negociava. Não tem. A direita tem 33 votos. 34, 35 na melhor das hipóteses. Isso é fato da realidade, é fato concreto. Bolsonaro, ele pediu para não incluírem ele na anistia e ele entrou em campo para ajudar na aprovação da anistia, como revelou a Bela Megali. E a Carla Ceccato, ela foi paga para participar da campanha? Ela foi? Ela ganhou 42% dos seus seguidores, eu botei em 2022, né? Só em outubro, porque ali em meses anteriores ela também ganhou, né? Teve uma barriguinha. Eu pergunto, né? Quem que tá lutando pelo Brasil? Quem é o meu partido é o Brasil? É a Carlinha ou é Jair Bolsonaro? E essa história de acordo vem crescendo na rede social. Esse vídeo que eu vou dar play, ele não é do Fio Diário. Esse vídeo é de um canal que eu escondi ali com o negócio azul. Que começa com o recorte do Fio Diário e depois uma pessoa vai falar umas coisas. E aí, como eu não estou interessado em queimar ninguém mais do que a Carla Ceccato, que essa merece, que essa, nossa, essa aí, você ganhar na campanha e depois cuspir no prato que você comeu é um absurdo muito grande. Não que esse canal também... Já feito isso, pronto. Vou tirar aqui só o reverb. Alô, alô, alô. Pronto, ali. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir. Aí que tá com ela. Pronto. Tá demais até aqui. Alô. Aqui tá bom, pronto. Vamos ouvir o que foi dito. O que tá sendo dito sobre Bolsonaro. Isso aqui deve ter uns 12 dias. Muita gente do próprio PL vociferando e lutando pela instauração da CPI do abuso de autoridade e também pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Então é isso que me deixa chateado, né? Ver pessoas que têm um potencial imenso, uma habilidade comunicacional fantástica e que levantaram a bandeira lá atrás. E são pessoas que a gente, é o que ele falou, vai ficar na mão de quem o Silas quiser que fale. Isso é... Pronto, isso daí foi só o recorte. Isso foi só o recorte que a pessoa vai utilizar para criar a sua tese contra Bolsonaro. Eu quero que você preste atenção agora no que essa pessoa que tem um canal no YouTube vai falar de Bolsonaro. A tese do acordão. Se liga só. Vamos lá. Quase uma ajuda direta a Alexandre de Moraes. E eu explico por quê. O pastor Silas Malafaia resolveu transformar uma pauta seríssima como o impeachment de Alexandre de Moraes num comício para o Ricardo Nunes. Ele vai colocar um caminhão e redistribuir todo o sistema de som para abafar qualquer outro carro de som. O pastor proibiu que o Pablo Marçal fosse, mas, pelo visto, não foi só o Marçal, mas qualquer outro que queira protestar contra Moraes. Estão roubando a manifestação do povo. Justo agora que tudo caminha para a queda de Moraes. Agora aparece o Malafaia para determinar quem pode ou não pode estar na manifestação. Puro autoritarismo. Mas como se não bastasse isso, está acontecendo nesse exato momento uma negociação que envolve o arquivamento de 2 inquéritos contra Bolsonaro em troca da desistência do ex-presidente de participar da manifestação. É uma espécie de segunda carta do Temer. Estão fazendo o mesmo movimento de 2021. Se Moraes arquivar o inquérito das joias e da vacina, Bolsonaro desistiria de comparecer e ainda ajudaria a desmobilizar a manifestação. Peraí, vão jogar fora todo o movimento pelo impeachment por 2 inquéritos do Bolsonaro?
E as pessoas que estão presas, e os que estão censurados. E tem mais, a defesa de Bolsonaro na negociação ainda abriu mão do inquérito do golpe. Esse iria a julgamento para lá na frente tentarem uma nova negociação. Então Moraes arquivaria 2 e ficaria com o apoio ao Nunes, está diretamente ligado a isso. Agora, tudo isso é muito ruim, pois novamente estão querendo dar uma chance para Moraes no momento em que ele está encurralado e desesperado. No final, o 7 de setembro se tornaria um ato a favor de Moraes indiretamente, pois seria um comício gigantesco para o candidato do próprio Moraes. Eu acho que não deveria existir dono da rua. Concorda? Meu Deus. Ai, não aguento não. Bota essa voz assim. Ah, minha Nossa Senhora. É muita burrice. Mas eu não quero dividir a direita, então não vou falar quem foi que falou isso. Tinha mais de 90 mil views quando eu vi esse vídeo. Eu vi porque me marcaram no Twitter, eu fui atrás, né? Tinha o logo do canal, fui ver, eu conheço o canal. O canal tem quase 1 milhão de seguidores, mais que eu também. O meu erro é esse, é porque eu não tô devo estar mentindo. Eu devo estar mentindo pouco, tenho que mentir mais. Aí o cara me marcou no Twitter. Antes da manifestação, Kim sabe me informar se essas denúncias procedem? Tem acordo do Bolsonaro? Silas Malafaia proibiu umas pessoas de falar no carro de som? Vão usar o povo para fazer campanha pro Nunes? Não teve campanha pro Nunes. Não teve, né? Não teve. Não teve Bolsonaro melando o dia 8. Tem Bolsonaro ligando para pressionar a União Brasil para avançar com a proposta. Tem quantos dias, gente, que eu tô falando para vocês de coisas que estão acontecendo? Mas não, assim, eu sei que se eu mostrar quem é, vai virar confusão. E como eu sou figura não grata na direita, né? O povo não gosta de mim. Vocês gostam. Mas a turma da direita não gosta de mim. A realidade, mas de boa também. Então assim, não adianta querer brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Você mostra o que tá acontecendo, deixa que as pessoas tirem suas conclusões, né? Eu sempre mostro. Sempre mostro. E tá aí a realidade pra você analisar. Aí, eu respondi depois pra esse cara no final do dia 7. Eu falei, e aí, cara, eu ainda preciso te responder? Ou o que aconteceu no dia hoje já respondeu esse vídeo que você compartilhou? A postagem da Carla Secato pegou 128 mil curtidas no seu Instagram. Tá ativa até hoje. Bolsonaro vendido. Aí, Carla Secato falando de acordão. Canais no YouTube falando de acordão. Deltan Dallagnol falando de acordão. E essa pauta vai rodando, sabe? Vai ganhando corpo. Ontem um deputado federal, José Medeiros, respondeu uma pessoa. Essa postagem de cima teve 11 mil curtidas. Estão falando em acordão de anistia a Bolsonaro e aos presos políticos em troca de manter o ministro no cargo. Espero que a essa altura do campeonato ninguém esteja achando que o inimigo cumpre acordo. Fora ministro, é inegociável. Após isso, a anistia, ou que é melhor, a anulação dos inquéritos virá naturalmente. Chega de acordo do caracu. Aí o José Medeiros, que é deputado federal, manda real. Não há esse acordo. Até porque o ministro não se sente nem um pouco ameaçado. Não tem números para ele ser impeachmentado. Para que acordo? Para que acordo se não tem números? Em pouquíssimas palavras, realmente pouquíssimas palavras, o Antônio... É bom ver que tem pessoas que estão vendo o que está acontecendo. Eu sei que tem, porque na live ontem, quando eu citei por alto esse vídeo, o pessoal sabia o canal. Eu falei, nossa, vocês também são... Vocês são bata de um fofoqueiro, né? Crie um movimento de impeachment que você sabe que não acontecerá, porque não tem votos para isso. Diga que o impeachment não vai acontecer, porque estão negociando anistia para os presos e, consequentemente, a Bolsonaro. Radicalize a sua militância, dizendo que os parlamentares nada fizeram pelo impeachment e ainda fizeram acordão para livrar Bolsonaro. Pronto. Você já tem o nome da terceira via pavimentado para 2026 e o enfraquecimento de Bolsonaro e aliados. O passo a passo deles é esse. Salvem esse post. Vai ficar salvo lá no Atlas. E aí, obviamente, as coisas que aqui fica censurado, né? No Atlas não fica, porque para a posteridade as pessoas têm que saber quem falou o quê, né? Então, se você quiser saber das fofocas, com 45 dias depois que o mês acaba, vai pro Atlas.
Aí ontem o Carlos Bolsonaro postou isso daqui, ó. É muito desagradável ver que os ensinamentos de muitas referências políticas são cada dia mais desdenhados por quem não quer tentar progredir em nenhuma pauta de forma factual para se colocar na sala como uma solução que eles sabem que não existirá com suas ações. Grande Marcel Van Hatten, o sem negociatas, serei o presidente da Câmara. Ai, ai, ai. Aí, o que é que vai acontecer? O Novo não compõe, só tem 3 candidatos, tem peso zero. O PL vai fechar com o candidato, aí vai passar as eleições, aí vai ficar o Novo, ó, nós não nos vendemos, o PL se vendeu pro Centrão, a gente não, a gente é a equipe B, a gente é o cavalo chato, o cavalinho bola que faz o que acontece. Ai, como é previsível, meu Deus. O único interesse é ser frente e vender bastante com seus falsos sonhos. Eles sabem exatamente o que fazem. Mas o que machuca mesmo é o que essas pessoas tripudiam sorrateiramente, justamente em que usar o sou direta ou indiretamente ao que são hoje em dia. Isso é muito sujo. Gostaria muito de ver pelo menos alguns parlamentares defendendo mais o que é justo, mas é algo impressionantemente frustrante. Ninguém liga, Carlos. Essa é a realidade. Ninguém liga. Ninguém liga. Hoje eu falo pra vocês, jogar no limpo pra vocês. Eu olho o Brasil hoje, em 10 anos. O meu plano assim, ó, cara, é em 10 anos. Em 10 anos. Se eu ainda tiver relevância daqui a 10 anos, eu espero que as coisas mudem. E o que é que eu espero que mude? Que eu vou ser o quê? Político? Não pretendo ser carreira política, não. Mas olho pra 10 anos porque eu olho pros Estados Unidos, eu olho pra Europa. Eu vejo que a direita em ambos os países, eu não tô falando de união de direita, não. Mas eu olho para a direita lá e ela vem amadurecendo. A direita na Europa e nos Estados Unidos vem tomando contornos em torno de pautas que antes ficavam meio que restritas à esquerda. Algumas pautas sociais, muitas questões ligadas à soberania nacional, uma guinada até meio nacionalista, tanto nos Estados Unidos também, né? Make America Great Again, American First, né? Estados Unidos sempre em primeiro lugar. Na Europa, a mesma coisa, isso vem acontecendo. E no Brasil, a direita tá regredindo. É uma direita lacradora que baixa a cabeça para todas as demandas do mercado. Roberto Campos Neto tá lá pedindo já o voto dos senadores, tá fazendo campanha. Roberto Campos Neto entrou em campo pelo Galípolo. Não dá pra mim. Eu não quero esse tipo de direita. E eu sei que ela não vai nascer enquanto tiver essa turma aí. Hoje assim, pra eu olhar pros deputados e falar assim, tem algum que eu fico feliz de... assim, todos são melhores que o PT. Mas o que eu desejo para uma direita tá muito longe. Tá muito longe. Eu quero ver voltar um movimento do que podemos falar que Enéas plantou bastante. Bolsonaro, ao longo de sua carreira como deputado federal, colocou para andar. Como presidente também colocou. Foi recriminado por muitos pelas diversas vezes que colocou o Brasil em primeiro lugar. Eu falei, irmão, eu vou trazer fertilizante pro Brasil, eu vou pra Rússia, se necessário for. Cara, eu vou pra onde? Eu vou falar da soberania, eu vou falar da Amazônia. Não vai ter esse papinho bobo, não. Eu quero isso. Eu quero esse tipo de direita. Eu não quero umas pautas malucas, gritaria, lacração, não tem uma vitória. Por que ficar colocando assim propostas inalcançáveis? Se eu tiver relevância daqui a 10 anos, eu acho que a coisa vai estar diferente, vai ter novos nomes apoiando. E vida que segue. Enquanto isso, tentar trazer informação. Eu acho que se durar 10 anos, daqui a 10 anos, com certeza vai ter alguém que me assistiu, que vai acabar concordando com minhas ideias. Vai se formar uma espécie de, sei lá, pessoas que pensam mais ou menos nessa linha. E vamos que vamos. Pra mim tá muito ruim o que tá aí, velho. Muito ruim, muito ruim. Em vários setores, sentidos... E articulações diversas, coisas que na minha cabeça são coisas simples, mas que eu não vejo rolar, porque eu converso, eu escuto muita coisa, escuto as fofoquinhas dessa galera. Sabe, o pessoal tá transformando o Marçal em um ídolo. E se você pontuar qualquer coisa de Marçal, mas e o Nunes, hein? E vocês têm que falar do Boulos. A eleição boa, meu Deus, virou uma loucura. Mito Marçal, eu não aguento mais isso não, vai, não dá, eu não vou rimar com o Tamaré, graças a Deus que não falta assunto para comentar no Brasil, não vou ficar remando contra a maré, falar aqui o que eu acho que é relevante, pontuar algumas coisas, quem quiser prestar atenção presta, quem não quiser, é isso aí, mas pelo menos eu mostro, o que eu falo eu mostro, tá aqui ó, tô mostrando, em números muitas vezes, quem quiser acreditar, acredita,
Quem quiser, né? Também. Falei lá atrás, repito. De todo mundo que tá aí, só tenho consideração por Bolsonaro. Só. Porque eu reconheço que se chegamos até aqui, principalmente eu, não é porque Bolsonaro assiste quando eu se me... Não. Porque eu sei que tem muita gente que acompanha política só por causa de Bolsonaro. Então eu tenho muita gratidão por isso. Mas se eu tenho gratidão por isso, e falei, repito, é pra afundar, vamos afundar Bolsonaro. Nós dois, igual Titanic. E tô de boa com isso. Não vou reclamar. Não vou. Aí você vê aqui, ó. Já tá meio longo já, mas eu vou até o fim. A justificativa de Zema pra faltar o ato. Não, mas não pode falar do Zema. Não, o Zema é intocável. Ah, mas veja bem, mas veja isso. A avaliação dos bolsonaristas foi que Zema, assim como outros governadores de direita, não quiseram comparecer, né? Pra não entrar em rota de colisão com o ministro. Especialmente em meio às eleições municipais. Mas o Tarcísio foi. A justificativa dada pela assessoria do Zema é que ele não foi porque tinha compromisso em Estado. Tinha um 7 de setembro. Desculpa. Era uma logística muito complexa. Irmão, quem quer dar um jeito? Quem quer dar um jeito? É complexo, mas dá pra dar um jeito se quiser. E a assessoria de imprensa do Zema ainda diz que ele não tem posição formada sobre o impeachment. Mas se você tá dividindo a direita, eu vou dividir a direita. Quer dividir mesmo. E para encerrar o vídeo, essa última notícia. Da Paulista para Brasília. Leandro Loyola é um crítico. Todas as matérias dele é batendo no bolsonarismo. Ele só escreve basicamente sobre isso lá no bastidor. 3 dias após a manifestação na Paulista, a bancada bolsonarista coloca em prática parte do discurso feito no palanque, né? A questão do impeachment. A CCJ tentou votar o prédio de anistia. As duas pautas têm diferentes possibilidades de prosperar. Só que o mais importante no caso é a continuidade. Em meio à campanha para as eleições, os bolsonaristas aproveitam a repercussão do ato e tomam atitudes capazes de chamar a atenção e gerar discurso para seus candidatos a prefeito e vereador. Se for para isso mesmo, é bom também. Porque vai eleger prefeito e vereador, eu quero que eleja mesmo, não quero eleger petista não quero eleger do centrão não. Tem que compor? Tem. Em alguns lugares vai compor? Vai. Queria não. Mas é a realidade, é o mundo real. O povo não quer entender o mundo real. O povo quer viver no faz de conta. Não tem isso, não tem aquilo. Então vai lá, gente. Vai lá, mostra aí como é que faz. Vai lá. Aí não vai ter impeachment. O Antônio escreveu. Bota uma meta inalcançável quando não tiver. A culpa foi de Bolsonaro. O impeachment não teve. Bolsonaro negociou. Foi acordão. Vocês acham que é aleatório? Diversos canais, personalidades, figuras diferentes falando isso. Diversos, inclusive, ligados ao Novo. Rapaz, Leotano Dallagnol. É incrível, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que tu é inocente a esse ponto de tu achar que tem. Não! Discutam no privado! Ai. A direita brasileira, ela não aprende. Ela não aprende. Já criaram até um novo Roberto Jefferson. Teve um cara aí, um deputado. Eu não sei nem como esse deputado foi eleito. O cara tem uma foto, assim, ó. Sabe? Cafungando. Que tá um canudinho assim, um negócio branco em cima da mesa, sabe? O cara foi eleito. O cara só criou problemas. Desde 2021, junto com a turma do Oswaldo Eustáquio. Que tá lá, faz o M. Eu não sou Bolsonaro. E Bolsonaro tá apanhando. Bolsonaro, eu sou eu. É o que tem. Essa é a direita. Essa é a direita. Eles dizem, não brigue no privado, você está de direita. Quem fala isso não quer resolver nada. Quem fala isso quer manter as aparências. É como se fosse aquela relação que já não tem mais por que ficar em pé. Que o namorado já abriu com a namorada e não sabe nem por que não termina e fica aí nessa. Aí fala assim, irmão, é melhor a gente andar por caminho separado, manter uma relação de amizade mínima. Quando tiver que alguma coisa, ter um filho junto, quando tiver a gente vê e vida que segue. Não dá pra insistir mais. Pra mim, tem uma turma que eu quero distância. Mas eu quero distância. E a vida, ela não é uma linha onde tem um lado e outro. A vida é um polígono. Escolha quantos lados você quiser, mas escolha pelo menos de 7 pra cima. Bota um octógono, tipo MMA. O meu octógono tem 8 lados. Então se o PT tá de um, eu tô do outro, e tal pessoa tá de outro. Tem 8 lados diferentes. Não precisa estar do lado do PT só porque não tá apoiando algumas figuras. Eu fico irado quando eu vejo injustiça com o Bolsonaro, depois de todos esses anos. E não tem uma figura pra entrar em campo e falar uma coisa ou outra. Uma, pra tentar trazer um esclarecimento. É só, toma, vagabundo! Toma, safado! Aí não podia ser, eu não estou indo com segurança.
Vai lá, Bolsonaro. Vai sem segurança agora. Vai nu. Vai fazer comício nu logo. Mas ainda pinta um alvo assim, ó. No peito esquerdo, assim, ó. Pinta um alvo. Faz assim, a areolazinha assim do alvo, né? O olho do touro no bico do peito. Faz assim. Pra deixar Carla Secato feliz. Aí, brincadeira, né? Ainda bem que o vídeo... Até parou de tremer, ó. Até parou de tremer a câmera. Deve ter ficado com pena de mim. Fico por aqui. Se você achou que tem alguma coisa relevante, você compartilha. Eu não vou mandar nenhum vídeo hoje lá no Telegram, não. Esses vídeos aí, até se mandar, se eu saber quem é. E vida que segue. Essa é a chamada direita brasileira. Fui.